Vamos esperar os irmãos entrar. Amém? Eu quero, nesse momento, saudar os amados irmãos com a graça da paz do Senhor Jesus. Peço aos amados irmãos a paz e vida. Peço aos irmãos que fiquem até o final da live. Caso caia, eu voltarei. Não deixe também de compartilhar, porque eu creio que Deus hoje vai falar tremendamente e vai lhe dar a resposta a qual você precisa. Amém? A paz do Senhor, boa tarde. Sejam todos bem-vindos. Que Deus venha trazer a resposta e o ensinamento a qual você precisa nesta tarde. Talvez você tenha pedido a Deus uma resposta, talvez você tenha pedido a Deus uma direção. E eu vim aqui como boca de Deus. Estou um pouquinho assim, meia cansada, mas não é cansada da alma, nem de fazer a obra. É porque estou em propósito. Mas eu creio que nesta tarde, o Senhor vai abrir a sua visão. Eu creio que nesta tarde, o Senhor vai falar na sua alma, no seu espírito, a paz do Senhor. E vai lhe ensinar como fazer dele a sua prioridade. Louvado seja Deus. O tema de hoje são os meus pensamentos. Por que os meus pensamentos? Porque os pensamentos do homem é complicado, da mulher. Quando Deus fala homem, Deus se refere ao ser humano. Louvado seja Deus, a paz do Senhor. E aí, ele me deu a mensagem em Isaías 55. Fiquem atentos, eu vou ler e depois eu vou dar o discernimento. E o Espírito Santo vai conduzir aonde ele quer, não aonde eu quero e nem você quer. Louvado seja Deus. Mas eu creio que você não vai sair daqui do jeito que você entrou. Talvez você esteja abatido, triste. Talvez você esteja cansado de tanta hipocrisia, de tanta mentira, de tanta meninice. E eu não estou aqui para julgar, eu não estou aqui para criticar, mas eu estou aqui para levar aquilo que você precisa. Amém? E ele está aqui, em Isaías 55, 4, que diz assim: eis que eu dei como testemunha aos povos. Quem foi que deu? Jesus. Eis que eu dei como testemunha aos povos. Louvado seja Deus. Como príncipes e governador dos povos. Deus deu para nós como príncipes do reino de Deus. Louvado seja Deus. E como testemunha na terra ao próximo. Preste bem atenção à palavra, que depois eu darei o discernimento. No versículo 5, ele diz: eis que chamarás a uma nação que não o conhece, e uma nação que nunca te conheceu, correrá para ti, louvado seja Deus. Por amor ao Senhor, ei, a nação que um líder, ele apacenta, não é dele, louvado seja Deus. A nação que nós oramos, que nós pagamos o preço, pertence a Deus. São os planos de Deus na minha e na tua vida. Nós já fomos escolhidos para chamar uma nação. E que nação é essa? Talvez seja a nação da sua parentela, a nação da sua família. Talvez seja eu, seja você, louvado seja Deus. Nós vamos ficar atentos aonde Jesus quer chegar nesta manhã, nesta tarde, né? Que não conheces, e uma nação que nunca te conheceu correrá para ti por amor ao teu Deus e do Santo de Israel, porque ele te glorificou. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar,
invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos. Louvado seja Deus. E ele diz mais, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Louvado seja Deus. Porque os meus, presta atenção que Deus está falando, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Louvado seja Deus. Vou repetir esse versículo 8. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os caminhos do Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os caminhos mais altos do que os vossos caminhos. E os meus pensamentos são mais altos do que os vossos pensamentos. Louvado seja Deus. Amém, amados irmãos? Porque assim como desce a chuva e a neve nos céus, e para lá não torna, mas rega a terra, e faz produzir e brotar, e dá semente ao semeador, o pão ao que comem. Louvado seja Deus. Assim será a palavra que sair da minha boca, ela não voltará vazia. Louvado seja Deus. Antes fará o que me apraz. Ei, Deus está dizendo que antes farás o que apraz a Ele, não a você. Louvado seja Deus. E prosperará naquilo para que eu enviei, porque com alegria saireis, e em paz sereis guiado. Os montes e os outreiros exclamarão de prazer perante a vossa face, e todas as árvores do campo baterão palmas, e em lugar do espinheiro crescerá a faia, e em lugar da sarça crescerá a murta, o que será para o Senhor por nome, por sinal eterno, que nunca se apagará. Louvado seja Deus. Amados irmãos, eu não sei quais são os planos que a igreja está fazendo. Eu não sei quais são os pensamentos ou o achismo que o homem está tendo da palavra de Deus. Porque, amados irmãos, o que Deus trouxe nesta tarde é claro e eficaz. Louvado seja Deus. Muitos são os planos do homem na terra, muitos são os caminhos do homem na terra. Isso faz eu entender que a outra pregação que Deus fez anteontem sobre dar prioridade a Deus é porque quando nós colocamos Deus como nossa prioridade, os caminhos nossos não é mais os nossos caminhos, os nossos pensamentos não são mais os nossos pensamentos, são os pensamentos e os caminhos de Deus, porque nós somos a testemunha na terra. Louvado seja Deus. Tem muitas pessoas que têm que entender que a teologia foi feita para mostrar aos homens, para dar conhecimento à palavra de Deus, mas não para ser praticado como dia a dia da pessoa, porque a palavra de Deus mata, mas porque a palavra do homem mata, mas a palavra de Deus dá vida. Louvado seja Deus. E dá vida com abundância. E quando Deus ele diz que eis que somos testemunha na terra, louvado seja Deus, nós não somos testemunha de teologia, nós não somos testemunha da nossa vontade, do nosso pensamento, dos nossos caminhos, porque quem quiser seguir os seus próprios conceitos, os seus próprios caminhos, os seus próprios achismos, não faz parte do reino de Deus. Ele acabou de dizer que os caminhos deles é Deus que conduz. E quando nós se posicionamos a Deus, louvado seja Deus, para fazer a vontade de Deus, nós deixamos de ter a nossa própria vontade para viver a vontade e os sonhos de Deus. Louvado seja Deus. Eu não sei o que você está passando. Eu não sei os pensamentos que está te conduzindo
convidando a você seguir este caminho. Mas a palavra de Deus nessa tarde está dizendo que os seus pensamentos e os caminhos a qual você tem seguido não tem agradado a Deus. Então é hora de você meditar, porque esta palavra daqui é a plena certeza do revestimento espiritual, da preparação. Louvado seja Deus, para chegar ao caminho santo. Ninguém vai chegar a Deus se viver do seu próprio achismo, se viver do seu próprio conhecimento, se viver querendo puxar o tapete das pessoas. Agora a palavra de Deus disse que deixe que essas pessoas que têm os pensamentos dela, que pega a palavra de Deus e toma a sua própria conclusão e não a conclusão de Deus, que vive a sua própria vontade, não a vontade de Deus, que vive, louvado seja Deus, fazendo coisas que não agradam a Deus. Não cabe nós que somos a testemunha de Deus julgar, não cabe nós criticar, não cabe nós fazermos coisas erradas. A palavra de Deus diz que nós temos uma nação, e esta nação talvez seja a nação da sua casa, seja a nação do seu trabalho, seja o seu dia a dia peculiar. Talvez tenha algum líder aqui que está passando afronta, está passando humilhação, e Deus está dizendo que as almas não pertencem, louvado seja Deus, nem a mim, nem a você. As almas pertencem ao reino de Deus, a nação eleita do Senhor. E qual é a nação eleita de Deus? São os escolhidos, aqueles que procuram se santificar dia após dia, aquele que verdadeiramente quer um conserto e quer viver os pensamentos de Deus. E quando nós se colocamos na posição para viver a vontade de Deus, nós começamos a desagradar muita pessoa. A luz que resplandece dentro de nós incomoda muitas pessoas. E é como eu falei, eu não estou aqui preocupada se alguém vai gostar de mim. Eu não estou aqui preocupada se alguém vai achar que eu estou pregando bonito, que eu estou pregando feio. Eu estou pregando aquilo que Deus está mandando, que está na palavra de Deus. E eis que eu dei como testemunha. Ei, Deus me chamou para eu ser a testemunha da terra. Deus não me chamou para eu ver o defeito do irmão, para eu criticar, para eu fofocar, para eu caluniar, para eu mentir e para eu apontar. Mas Deus me chamou para eu mostrar a verdade e viver os pensamentos de Deus e agir como Jesus agiria na terra. Talvez o que está faltando dos cumprimentos da promessa de Deus e dos planos de Deus acontecer na vida das pessoas é porque as pessoas estão se incomodando em viver a vida dos outros, mas estão esquecendo de viver a sua vida, de fazer de Deus a prioridade, de ver verdadeiramente qual é a posição. Deus, eu sou tua testemunha viva. A palavra de Deus disse: buscar enquanto se pode achar. Então eu vou te buscar. Me afasta das coisas erradas. Não permita que eu veja, meu Deus. Não permita que meu ouvido escute, mas que eu venha estar voltada à tua palavra. E quando eu, como carne, como ser humano, quiser fraquejar, eu tenho que me lembrar que a palavra de Deus diz que ainda que nós estejamos fracos, nós vamos estar fortes para que o nome de Deus venha a ser glorificado. Quer ver como eu vou provar aqui? No Isaías 55, ele diz: e eis que chamará uma nação que não conhece, e esta nação que nunca te conheceu correrá para ti, não por amor ao homem. Tem pessoas que porque prega para multidões, tem pessoa que porque tem status, tem carro, tem casas em beira de praia, tem isso, tem aquilo, tá se achando bom, porque ele tá curando, ele tá libertando, mas ele tá se prostituindo, ele tá mentindo, tá puxando o tapete da pessoa, tá defamando a pessoa. E aonde é que está Deus na vida desta pessoa? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aonde está Deus na vida desta pessoa? Eu quero que me mostre na palavra que Deus está na vida desta pessoa, a qual não está vivendo os planos de Deus na vida dela, a qual não está sendo testemunha de Deus na terra. Louvado seja Deus. Então você não tem que se preocupar, louvado seja Deus, com aquela pessoa que conhece a palavra de Deus, mas não pratica. Você não tem que estar se preocupando se aquela pessoa ela está vivendo da maneira desregrada que ela quer viver. Você tem que se preocupar, louvado seja Deus, com a vida que você está tendo diante de Deus. Se você verdadeiramente está sendo testemunha de Deus ou testemunha do cão.
Porque a palavra de Deus diz o seguinte: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto,